Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a Maristela por participar do TCC, do primeiro curso de Viticultura e Enologia. Para nós é um prazer enorme, a gente está aqui vibrando pela formatura dessa primeira turma, está quase acabando, estão na fase final. Então, falar um pouquinho a respeito da nossa área de atuação, vai ser um grande prazer. Então, eu sou o professor William, atualmente eu sou coordenador pedagógico da ETEC Perini de Storani. Até o finalzinho do ano passado eu estava à frente do curso de gastronomia aqui da nossa escola, mas já tenho aí quase 25 anos de carreira no setor de alimentos e bebidas. Ao longo dessa minha trajetória, pelo menos os últimos 20 anos eu estou em sala de aula, trabalhando com cursos da área de hospitalidade, hotelaria, turismo e mais efetivamente gastronomia nos últimos 10 anos. Então falar desse tema, quando a gente fala de enologia, é tão vasto o mercado, principalmente quando a gente une uma boa comida com uma boa bebida. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Bem, a gente sabe que o mundo é extremamente conhecedor desse assunto quando se trata de vinho. Quando a gente fala de vinho de forma isolada, a gente já tem muita coisa para conversar, para descobrir juntos. Mas quando se fala de gastronomia, se fala de pratos, e que a gente envolve o tema de bebida, em se tratando de harmonização, aí a gente começa a entender um pouquinho mais da complexidade dos pratos. Provavelmente quem nos ouvir, quem nos ver aqui nesse trabalho, vai lembrar da época que a gente falava, se você servir carne vermelha, você precisa de um vinho tinto, se você vai servir carne branca, você precisa de um vinho branco. Que bom que a gente não olha mais somente as cores dos pratos e das bebidas, a coisa mudou muito. A gente tem estudado muito sobre o tema de harmonização. Quando a gente fala de harmonização, o que a gente quer com isso? A gente quer lidar com os diferentes sabores que a comida tem, que ela pode ter, junto da bebida. Aí que a gente começa a tentar entender da complexidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos nossos clássicos, no Cabernet Sauvignon, ele é de uva tinta. Ele combina bem aí com carne vermelha? Claro que ele combina, mas ele também pode combinar com frango, por exemplo, ou com temperos mais fortes. Tudo vai depender do que a gente quer de fato harmonizar. A harmonização, ela é tida para nós hoje como um processo muito mais complexo da gente aproveitar melhor o sabor, tanto da comida quanto da bebida. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente vai muito mais além. A gente vai descobrir os temperos, a gente vai descobrir a textura da carne, por exemplo. A gente vai pensar no que ela tem de grau de importância e aí a gente vai escolher uma bebida que combine com isso. Uma combine que contraste com isso, que harmonize de uma forma geral. Seja por contraste, como eu comentei, ou seja por semelhança, que são as duas formas mais comuns que a gente tem de harmonizar comida com bebida. Então, o mundo é extenso. Então, entender um pouquinho disso é importantíssimo, tanto para quem estuda gastronomia, que é mais a minha praia, como quem vai trabalhar especificamente com vinho. Então, quando um sommelier te aborda dentro do supermercado, por exemplo, você está lá buscando um vinho e ele te aborda no supermercado e quer descobrir o que você vai servir, as dicas dele sempre são relacionadas. Com tempero tal vai bem esse vinho, com tempero tal vai esse daqui. Pode ser um vinho branco, pode ser um vinho tinto, pode ser um espumante, enfim, as inúmeras possibilidades que a gente tem a oferecer. Então, conhecer um pouquinho disso, mesmo que minimamente, vai transformar o seu jantar em casa de uma forma muito bacana. Vale a pena investir, vale a pena conhecer um pouquinho a respeito desse assunto. Então vamos lá, vamos pensar que você queira iniciar aí no mundo dos vinhos e no mundo da harmonização. Vamos começar por uma uva bastante conhecida, vamos começar pela Merlot. A Merlot, apesar de ter uma quantidade grande de taninos, esses taninos são considerados como macios. Então essa tanicidade, essa acidez que a gente vai encontrar nesse vinho, ela combina super bem com uma carne vermelha gordurosa, com uma costela, por exemplo, ou com queijos mais duros, queijos mais acentuados. Então, se de repente você quiser fazer uma noite do queijo e vinho na sua casa, dá para começar com algo mais básico, mais comum. É muito prazeroso para nós fazermos os testes. Como eu comentei antes, não há essa regra para o vinho tal, eu preciso da comida tal, não. A gente pode ir começando aos poucos, pode fazendo testes, e o mais importante de tudo é aquilo que agrada ao seu paladar. Enófilos no mundo inteiro falam exatamente a mesma coisa.
Quando a gente se reconhece em determinada comida com determinada bebida, é o que é mais importante para nós. Sem esse regramento, é claro, com a ajuda de um profissional, alguém que estuda, um profissional técnico, ele vai te dar informações muito mais abrangentes. Mas começa com o básico, começa aos poucos, não comece com muitas misturas, comece com um determinado tipo de uva, vai nela, 1, 2, 3 garrafas, teste, né, algumas regiões produtoras diferenciadas, entendeu como é a função dela, fez a harmonização com alguns pratos, passa para um próximo, e assim você vai ampliando o seu know-how, vai deixando cada vez mais prazeroso e de fato você vai conseguir fazer uma imersão no maravilhoso mundo dos vinhos. Bem, agora eu gostaria de finalizar fazendo um convite para vocês. Da mesma forma que a Maristela chegou aqui na escola, 1 ano e meio atrás, quase finalizando seu curso, vem também conhecer os nossos cursos, em especial o curso de Viticultura e Enologia. A partir de 2025 nós ofereceremos a segunda turma. Então é um processo de 1 ano e meio, um curso que você vai aprender desde a base, né, do processo de escolhas, de plantio, processo produtivo, e olha que bacana, você vai ter a oportunidade de produzir o seu próprio vinho ao longo do curso inteirinho. E quem sabe depois emendar em uma especialização técnica, aprender um pouco mais sobre a harmonização de comida com bebida, que nós chamamos de enogastronomia. Então vem estudar conosco, a ETEC Benedito Storani está de portas abertas. Olhem no site www.etecbest.com.br. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber quando serão oferecidas as próximas turmas e será um prazer receber vocês aqui. Vem conhecer um pouco mais da nossa história, que este ano vai completar 80 anos. Vem estudar conosco.